Oh, aleluia. De tudo que nós já ouvimos e adoramos o Senhor nessa noite, estamos nós dando continuidade a um novo plano, a um novo ano que o Senhor tem nos dado essa graça, essa bondade, essa misericórdia, para nós prosseguirmos crendo e confiando no Senhor. E o mesmo Deus de 2024, Ele continua operando os seus milagres em nosso meio. Já ouvimos testemunhos maravilhosos de pessoas que confiaram, decidiram confiar, e o Senhor proveu, o Senhor abençoou, o Senhor deu vitória. Já ouvimos pessoas já expressando alegria de estar dando cultos e ações de graça em meio a luto. Mas é um povo que não perde a vitória, e não perde nenhuma batalha. Tem a certeza que verdadeiramente o Senhor em tudo está no controle de tudo. E o texto que agora nos traz a memória e é introduzido em nós nessa noite, vai dizer acerca de um evento cujo Senhor Jesus Cristo agora, Ele vai ao encontro. E é interessante a gente memorizar aquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir a entender, quando ele vai dizer, e quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que ele próprio fazia e batizava mais discípulos que o João. O próprio Senhor Jesus Cristo agora já estava entendendo que já não dava para esconder mais. E verdadeiramente nós vamos entender aqui que quando essa fama, esses comentários chegou até ele, o texto também vem trazendo a ideia que não era ele, mas sim os seus discípulos que estavam fazendo esta obra, mas pelo nome dele. E ele vai dizer ainda, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. Nós vamos ver que o texto agora ele vai falar de dois povos, o povo judeu e os galileus. Mas ele vai trazer um versículo adiante dizendo, e era-lhe necessário passar por Samaria. Olha como o Senhor ele tem algo a fazer, meus irmãos, que Ele mesmo para tudo para fazer aquilo que lhe apraz. E nessa noite não é diferente. Nós já chegamos aqui de uma forma, com um propósito de adoração, de servir ao Senhor, e Ele está distribuindo as suas bênçãos, as suas vitórias, nos fortalecendo, nos enchendo da sua graça, do seu conhecimento, nos renovando, porque não parece, mas já estamos indo pouquitos dias do ano que se iniciou, e a velocidade dos tempos muitas das vezes até assusta os escolhidos do Senhor, porque nós vamos ver o tempo passar, e há de ser que como nós estávamos lá na virada, nós fizemos uma retrospectiva também, pensando naquilo que o Senhor nos prometeu, que ainda nós não recebemos ainda do Senhor. Quanto mais agora, que já está indo um pouquinho do dia do ano que já se iniciou, que parece que foi ontem que nós estávamos abraçando e desejando a cada um feliz ano novo. Mas esse texto ele vai deixar para a gente de uma forma muito clara que Ele é fiel para cumprir. Quando Ele vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria, havia um propósito naquele lugar. E Ele vem quebrando toda a regra, porque Ele vem fazer aquilo que o homem não é capaz de fazer. De maneira que agora ele vai dizer, e foi, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Ele foi. E eu posso dizer para você que sobre as suas causas o Senhor também já foi nessa noite. Se você crer, porque nós temos um Deus que Ele vai além, e faz muito mais além do que nós pedimos e pensamos. E Isaías vai declarar que nós servimos um Deus que Ele trabalha em favor daquele que nele espera. E nós vimos hoje aqui a nossa coordenadora Valquíria profetizando de manhã que Ele está bem,
mas ainda hoje vou ver aqui na casa do Senhor. Isso é fé para sustentar aquilo que o Senhor é fiel para fazer nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado de caminhar, assentou-se assim junto à fonte, e isto era quase a 6ª hora. Já imaginou qual era essa hora? Que o Senhor sentou à fonte, meio-dia. Ele está sentado numa fonte, com um propósito no seu coração, de um encontro com uma mulher, que nunca mais ela seria a mesma depois desse encontro. Na certeza que o Senhor tudo sabe e conhece, assim como ele saiu ao encontro, a Bíblia vai dizer que veio essa mulher, uma samaritana, tirar a água dessa fonte. E disse a Jesus: dá-me de beber. Quantas das vezes o Senhor está tão perto de nós, e Ele está falando, está nos pedindo somente que nós devamos confiar nele. E nós estamos muitas das vezes atarefados, até fadigados com muita coisa. Essa mulher que chegou a essa fonte, cujo próprio Senhor Jesus Cristo já estava sentado ali, que o texto é enfático em dizer que ele estava cansado, mas o escritor também deixou claro que era um horário de meio-dia. E dá para a gente ter uma ideia que ele também tinha fome nesse horário. Depois de andar, ele sair da Judéia, ir para a Galileia e ir para Samaria, nós vamos fazer aqui uma ideia de tamanho, de distância que era. Os escritores vão dizer que dava cerca de quase de 8 horas de caminhada para chegar até lá. Já imaginou o cansaço? Já imaginou a fome que estava batendo no próprio Senhor? Mas o que me faz imaginar é que ele não perdeu o propósito de encontrar com aquela mulher. Mas o texto também nos deixa uma curiosidade: quem poderia meio-dia ir buscar água na fonte? A trajetória dessa mulher vai marcar de tal forma que esse encontro dela com o Senhor é um encontro que eles começam a dialogar agora, se encontrando naquela fonte, ao ponto que o Senhor agora lhe pede água. E ela vai indagar ao Senhor: você samaritana e ele judeu, quantas circunstâncias. E o texto vai deixar claro porque os samaritanos, eles não se comunicam com os judeus. E a rivalidade naquela época era tão grande que os escritores vão dizer que se um samaritano lavasse os seus pés, lavasse as suas mãos na fonte, aonde depois, vindo um judeu, soubesse que eles lavaram as mãos, nem o pé eles lavavam naquele lugar. Só para os irmãos terem uma ideia de tamanha rivalidade. Então as circunstâncias eram as mais improváveis que tinha. Mas como o Senhor Jesus Cristo, ele veio para mudar as circunstâncias, ele veio para trazer esperança onde não há esperança. Ele vem quebrando todos esses paradigmas. E num diálogo tão lindo com essa mulher, ele começa agora a dizer para ela: se tu soubesse quem te pede água, já imaginou isso? Se aquela mulher soubesse quem estava pedindo água. E agora o texto ele vai dizer para nós que o próprio Senhor vai dizer que a água que ele tem para dar é uma água viva. E essa mulher ela vai ficar indagada porque nesse mesmo poço onde Jacó
ele deixou em herança, o próprio Jacó bebeu ali seus filhos, os seus animais também desfrutaram daquele poço. E o diabo ele vai seguindo adiante, porque o Senhor agora, ele lhe faz uma pergunta, vá, ele melhor dizendo, ele pede a ela, vai, chama sua esposa, chama o seu marido e volta, porque ele tocou um detalhe daquela mulher, que só ela e Deus sabiam o quanto ela vinha sofrendo. E o diálogo com o Senhor Jesus Cristo é sempre assim. Ele veio curar a ferida, ele veio sarar aqueles que estão enfermos, veio limpar nosso coração, nossa mente, porque muitas das vezes, em meio a tantas frustrações na nossa caminhada, nós começamos a padecer algumas necessidades aonde o homem não pode suprir, aonde o melhor especialista deste mundo aqui, dotado de todo o seu conhecimento, não é capaz de suprir. E o que dirá o que passava na mente dessa mulher? Mas esse diálogo, quando ele faz isso, a mulher respondeu: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Já imaginou o que é isso? Pode ser que você tenha um segredo que só você e Deus sabe, como essa mulher que revelou toda a verdade para o Senhor. E o Senhor agora, de toda a sua ciência, de todo o seu senhorio, ele vai revelar para aquela mulher o que estava fazendo aquela mulher em meio-dia naquele poço tirar água. Existia uma vergonha tão grande naquela mulher, e há de ser que nós já ouvimos alguns pregadores dizer que a vergonha dela, por ter tido 5 maridos, que ela era uma prostituta, mas a Bíblia não dá nenhum embasamento para isso. Mas ela deixa claro que ela já teve 5 maridos. Foram 5 frustrações em meio a tantos sentimentos que moviam o coração daquela mulher. Mas em todos os relacionamentos que ela já teve, e ela foi frustrada. E o 6º que estava com ela, o esposo, o namorado, o que seja, também não era o seu marido. Sabe o porquê disso, meus irmãos? Existem algumas frustrações na nossa vida por a gente estar bebendo água em outras fontes, colocando as nossas vontades muitas das vezes na frente da vontade do Senhor. A gente acaba tendo frustrações. Mas essa noite, aquele que é o dono da fonte, que joga água viva para transbordar, para nos fazer, nos guiar, ele está aqui hoje. E como o encontro daquela mulher não foi diferente, porque a partir desse momento, essa mulher entendeu que aquele que falava com ela, ele era um profeta enviado por Deus. E essa palavra nessa noite, ela está trazendo em nós algo de tão precioso para nós, porque aquela mulher entendeu quem falava com ela, de tal maneira que agora, essa mesma mulher agora, ela creu em tudo que aquele homem estava dizendo, porque Jesus disse: mulher, creia que nem nessa hora que vem, nem neste monte, e nem em Jerusalém adorará o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis, mas nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos não se davam com os judeus, mas agora aquela mulher, ela conseguiu entender quem falava com ela, mesmo sendo judeus, tinha poder e autoridade para mudar a sua vida. E esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje.
Ele veio aqui hoje. E Ele vai dizer, mas a hora vem. E é agora. Você crê? A igreja crê? A hora vem e é agora. O Senhor, Ele quer fazer algo novo hoje na sua vida. O encontro com Jesus, todo aquele que já teve, nunca mais ele vai esquecer, nunca mais ele vai ser o mesmo. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Verdadeiro adorador não é a circunstância, não é por ser samaritano ou por ser judeus, não é porque eu estou aqui, os irmãos estão aí. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, Ele é eternamente, assim como Ele foi na vida daquela mulher. Ele chegou até aqui para ser na nossa vida, e Ele está aqui procurando somente um adorador. Você saiu do seu lar dizendo para o Senhor que era um ano de 2025 melhor do que o de 2024. Faça algo diferente, porque essa mesma mulher, depois que teve o encontro com o Senhor, a vida dela nunca foi a mesma, foi melhor, ao ponto dessa mulher agora, ela cheia da presença do Senhor, ela virá uma missionária. E saiu ao encontro de vários outros, aqueles que outrora até mesmo poderia ser que zombavam dela, de tantas frustrações. Agora pensa comigo, essa mulher teve 5 relacionamentos, estava indo para o 6º, mas nada estava indo bem. Quantas angústias, quantas frustrações. E aí eu digo mais aqui nessa noite que o Senhor coloca no meu coração. Quantos sonhos aí no coração dos irmãos? Quantos desejos, quantas vontades, quantos planos, quantos projetos. E o Senhor, Ele quer concretizar isso. Para 2025 ser melhor, é necessário que bebamos essa água viva. É necessário que permanecemos na fonte dessa água. Permanecemos em Jesus, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque também o texto não vai dizer que o Senhor deu um novo casamento. Mas uma coisa é certa, essa mulher saiu irradiante da presença do Senhor. E eu creio, não está escrito que o Senhor lhe deu uma família, porque o Senhor sabia da sua necessidade. Por isso nessa noite, meus irmãos, tomemos posse disso. Pode ser impossível aos nossos olhos. Pode ser que as portas todas estejam fechadas, mas nós servimos um Deus que tem a chave de Davi, que Ele abre a porta e ninguém pode fechar, que Ele tem o controle de tudo e Ele não mudou. Ele pode reverter situações improváveis nessa noite. A não ser que você veio clamando para um ente querido seu, clamando até mesmo para a sua própria vida, para que os projetos aconteçam. Creia, confia no Senhor, Ele está aqui. Mas o mesmo Deus que está aqui, Ele pode ir lá agora, aonde nós não podemos ir. Ele pode tocar na vida em que você está colocando diante do Senhor agora. Senhor, vai lá, muda a circunstância lá, porque nessa tarde Jesus entrou na minha casa. Os irmãos entenderam isso ou não? Nós estávamos lá, eu estava aqui passeando um pouco nesse texto. Daqui a pouquinho chegou Jesus batendo palma, e tudo mudou. O ambiente que estava vazio foi preenchido, de tal maneira que eu e a minha casa viemos para a presença do Senhor. E aquele que estava sem força chegou. E as declarações de Jesus na minha casa foi a coisa mais linda, meu Deus. E eu e a Valqueira só fazia para chorar. Mas cada declaração, porque foram várias, Jesus usando os teus servos, seu vaso,
E há de ser que quando você estiver no seu lar, esse mesmo Jesus, ele vai chegar lá, ó. Hoje acabou o sofrimento. Hoje a alegria chegou. A salvação chegou na sua casa. E há de ser que nós estamos aqui, isso já está acontecendo lá. Porque Ele não é como eu e você. Ele tem todo o poder. Ele sabe. E Ele quer fazer algo novo em nós. Que essa palavra venha fortalecer o desejo do seu coração. Mas que venha te manter de pé, de joelhos somente para poder agradecer e orar ao Senhor. Mas de pé para contemplar a vitória que o Senhor já garantiu. Que o seu casamento será restaurado. A sua família está sendo salva. Deus está indo lá. Ele está curando, Ele está libertando, Ele está salvando, Ele está dando vitória para os seus escolhidos. Creia nisso. 5 dias já se passaram, mas o Deus de já está aqui. E a hora é essa. E é hoje que Ele está decretando vitória para os seus escolhidos. Tome posse dessa palavra. Creia no Deus dessa palavra. Beba da fonte dessa água que jorra para a vida eterna. Porque você vai sair daqui como um instrumento nas mãos do Senhor. E aonde quer que o Senhor te enviar, e a quem enviar, entenda que o Senhor na sua vida dando autoridade, poder, ousadia para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Pode ter ser que você vai pegar o telefone saindo daqui e vai ligar para alguém e vai dizer: olha, Deus mandou dizer que Ele está indo aí. Eu creio que essa situação ela já está resolvida para a glória do Senhor, e nós somos mais que vencedores no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquemos com essa palavra e que o Senhor nos encoraja, porque a nossa missão é essa, olha. Evangelizadora, evangelizar, resgatar, buscar as almas que estão cativas e oprimidas lá fora, sem força. E nessa tarde, nós vimos isso acontecer, porque um grupo de discípulos, cheio do Espírito Santo, chegaram lá. E eu falei: hoje o culto vai ser aqui em casa. E teve um grande culto lá, porque verdadeiramente o Senhor, Ele foi buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor, todos os jovens, como assim nós tivemos a oportunidade de evidenciar, curados para curar. Tinha lá, não tinha? Tinha lá. Teve um jovem ousado lá que falou: olha, isso aconteceu comigo. Eu estava caído, desanimado, triste, abatido. Mas quando esse mesmo grupo chegou, olha eu aqui. Conta com a gente aqui. Não desista, vamos hoje. E para a glória do Senhor isso aconteceu. E eu quero louvar a Deus pela vida desse departamento, da liderança, que Deus continue impulsionando. E eu quero despertar a igreja, assim como Deus tem sido na vida desse departamento, boas novas. O Senhor é na vida também da união feminina, é na vida também dos varões, herdeiros do rei, é na vida também das crianças. Nós tínhamos a Alice aqui cantar aqui, olha, mas se os irmãos lá atrás não perceberam, antes dela tomar essa oportunidade que ela estava tão desejando, os irmãos para analisar a entrega da adoração dessa criança, mesmo sem sair do lugarzinho dela, é mãozinha estendida, em todas as oportunidades ela estava participando, é entregar para o Senhor, e só Deus sabe os desejos e os sonhos dessa criança. Mas eu posso dizer para os irmãos, ela está aqui
E os pais delas não estão aqui. Mas ela crê que o Senhor já está trazendo o pai dela, porque Ele está à procura dos tais que o assim o adorem. Ela não pode não ver, mas ela crê que o Senhor já está fazendo algo no lar dela. Pelo que ela levanta a mão, pelo que ela adora o Senhor com toda força, todo vigor. Meus irmãos, daqui a pouquinho estão chegando aí. Não mais vai trazer ela, mas vão adentrar por essas portas e não vão sair mais. Esse é o Deus que nós servimos. E o mesmo Deus que tem feito isso e grandes coisas em nosso meio. Peço a oração dos irmãos de toda a igreja, voltada para os nossos jovens, porque eles têm saído, já estão fazendo aquela missão lá. Desde o ano passado, desde novembro do ano passado, tem sido algo tremendo que Deus tem usado cada um deles. Mas nós temos visto também que o adversário tem se levantado, porque ele tem visto, ele quer impedir, ele não tem se agradado. Por isso nós temos que cobrir eles com as nossas orações. A liderança, cada jovem, quando você dobrar o seu joelho, peça ao Senhor que abençoa cada um dos nossos jovens. E aí, para os irmãos terem uma ideia, temos que valorizar, porque não é fácil ter jovem na igreja. As ofertas que estão lá fora é para tirar eles não só da igreja, mas é para frustrar todos os planos de Deus na vida deles. Mas mesmo assim, eles decidiram confiar no Senhor. Estão bebendo dessa água que jorra para a vida eterna, se alimentando todos os dias. Tem muita força, muito poder, muita força para doação. Tem sido um trabalho de sexta-feira abençoado aqui também com eles. Só quem veio sabe o que tem sido aqui. Trabalho sério, cheio da presença do Senhor, trabalho de oração. Mas que possamos apoiar, possamos também adotar cada um deles nas nossas orações, amém? E se unir a eles, Eles têm feito isso. Aonde tem um jovem parado, não vai ficar. Não pode. Se precisar, todos esses bancos aí, a igreja já tem projeto de aumentar. Mas se o projeto demorar, nós vamos arrancar essa parede aqui, jogar mais banco para lá, não tem problema. Porque ainda vem o grupo das irmãs trazendo aí também o resgate. E tem irmãs que precisam voltar. Mas em nome de Jesus vai voltar. Os varões também vão crescer. É 2025 para que o reino de Deus cresça. Já foi louvado aqui que Ele cresça. E tudo é para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. E assim fiquemos com essa